Olá, caro aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de contabilidade. Você já me conhece, eu sou o professor André Sampaio e hoje nós vamos continuar estudando operações com mercadorias, tá? Eu já tinha falado que operações com mercadoria é um tema bastante complexo e demanda muito estudo e muita aula para que seja compreendido, tá bom? Mas isso não significa que o assunto será esgotado. Você vai ter que continuar estudando esses conteúdos para aperfeiçoar ainda mais seu conhecimento, tá bom? Hoje, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre tributos incidentes sobre compras e vendas, tá? É uma parte também muito complexa dentro da contabilidade e o dia a dia das empresas lidam com essa situação todos os dias, as empresas comerciais com os impostos, tá? E os tributos. Mas vamos aqui para o quadro. Olha só, tributos incidentes sobre compras e vendas. Primeiro vamos falar de tributos, tá? O que quer ser tributos? Tributo é um termo genérico, tá? Envolve categorias específicas de situações dentro do tributo, tá bom? O tributo, ele é responsável pela manutenção dos estados, né? A União, o Estado e o município dependem dos tributos para gerir a máquina, para oferecer para a população serviço de qualidade, tá? É através dos tributos que nós possamos usufruir como cidadãos da saúde, da educação, do esporte, do lazer. Por isso que a importância dessa questão tributária para o governo, porque dessa arrecadação ele depende, a apuração dos resultados desses impostos depende a manutenção da esfera pública, tá bom? Então é muito importante estudar, porque o governo não vai deixar de cobrar esses impostos. Então, veja só, o que é ser tributo? Tributos, eles são divididos em impostos, taxas e contribuições de melhoria, tá? O que é os impostos? Imposto, como já vai dizer, é imposto. Você vai ter que pagar, tá? Você não pode dizer que esse mês eu não vou pagar o imposto. Eu não vou pagar imposto de renda. Eu não vou pagar o ICMS. Eu não vou pagar IPTU, tá? Não, é imposto. Se é imposto, então você tem você é obrigado a pagar esse imposto, tá? O nome já vai dizer. Taxa é cobrado pelo utilização de serviço em potencial ou pelo o exercício de polícia do Estado. Tipo, por exemplo, você paga uma taxa de iluminação pública. É um tipo de taxa, um tipo de tributo da espécie taxa. Você paga a taxa de licenciamento do teu carro, tá? A taxa de licenciamento do teu carro, quando você paga essa taxa, você tem a liberdade de circular naquele território, tá? Porque você pagou uma taxa de licenciamento. Professor, mas o que acontece se eu não pagar essa taxa de licenciamento? O Estado utiliza o poder de polícia, utilizando a polícia para pegar teu carro e apreender, porque você não pagou a taxa de licenciamento. Entendido? O IPVA é um imposto. Você tem que pagar o imposto, como eu falei agora há pouco, tá? Contribuições. As contribuições, elas são de várias espécies, tá? Mas você paga a contribuição, por exemplo, você paga a contribuição do teu salário para você se aposentar no final do mês. São espécies de contribuições, tá? Então, essa parte tributária ela é muito complexa, mas vocês podem acessar os materiais, os livros, inclusive a legislação que eu coloquei no quadro, para você se aprofundar melhor e conhecer, tá bom? Os impostos, de modo geral também, ele tem suas competências, tá? Existem impostos que só a União pode cobrar e existem impostos que só o Estado e o município pode cobrar, tá? Tudo isso está na Constituição Federal. Você vai ler, eu já deixei aqui marcado aqui, Constituição Federal, dos artigos 145 a 162, você vai ler e você vai encontrar, tá? Você vai encontrar a norma para os tributos
na Lei 5.172 de 66, também você vai encontrar muito sobre tributos, tá? E aí eu recomendo essa leitura, que ela é primordial para você aumentar o teu conhecimento na parte tributária, beleza? Como o nosso assunto aqui é falar sobre as empresas comerciais, e todos nós sabemos que a função da empresa comercial é comprar e vender mercadorias, então nós temos que trabalhar com impostos que são diretamente incidentes dessas operações, tá bom? Porque direto e indiretamente são muitos impostos, todos os dias nós somos bombardeados por impostos, mas na parte de mercadorias nós vamos estudar só aquele que é focado, que está destinado à circulação de mercadorias, tá bom? A operação de mercadorias. Primeiro imposto que nós vamos estudar desse modo, o ICMS, tá? O ICMS. O ICMS hoje, ele é um dos impostos bem complexo. Então, o profissional da contabilidade, aquele analista tributário, tem que mergulhar em fundo na legislação e nos regulamentos que quase que diariamente ocorrem na legislação, para você entender e ficar apurado sobre o que acontece com os impostos, inclusive sobre o ICMS, tá? Já de antemão estou dizendo que ele é um imposto muito complexo. Mas vamos entender como se dá, de noções básicas, como se dá a cobrança desse ICMS, tá? Quem pode cobrar, como é cobrado, qual é a finalidade, como é que é o mecanismo, tudo isso nós vamos tentar explicar para vocês agora, para você ter um entendimento melhor. Vai lá. Primeiro, o que você precisa aprender sobre o ICMS? O ICMS, ele é de cara um imposto. Agora há pouco eu falei que o imposto você não escolhe pagar, você tem que pagar, porque o nome já está dizendo, é imposto, tá? É imposto para você pagar. Então tá aqui, ó, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Bom, pessoal, então quando você compra arroz, compra feijão, macarrão, compra leite, compra ovo, sardinha, farinha, tudo isso vai incidir em imposto, tá? Porque ele já está dizendo aqui, movimentou mercadoria, já tem que pagar o ICMS, tá? Ó, relativa à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de quê? Transporte interestadual, transporte entre os estados, tá? Tem que pagar o ICMS. Você quer um exemplo? Quando você tira um bilhete rodoviário, uma passagem rodoviária, você já deve olhar lá que está no ICMS, tá? Porque ela é incidente no transporte interestadual e intermunicipal, né? Entre estados e entre municípios é cobrado ICMS, tá bom? E de comunicação, tá? O celular que você usa, a internet que você usa, vai ser cobrado no ICMS, tá bom? Esse é um conceito que você precisa entender logo de imediato, porque é um imposto sobre circulação de mercadorias, sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e também de comunicação, tá bom? O que você precisa aprender mais? Que o imposto é de competência estadual, tá? O ICMS, quem tem a competência de cobrar o ICMS é o governo do estado, tá bom? Todos os estados brasileiros, ele tem seu regulamento e ele tem suas formas de cobrança e alíquotas, tá bom? Então, para você atuar no estado do Piauí, lá a alíquota pelo governo e regulamento do estado do Piauí é diferente do estado do Maranhão, por exemplo, tá? Do estado do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados têm o seu regulamento de ICMS, tá? Então, é um imposto de competência estadual, quem pode cobrar somente o governo do estado, tá? E o DF, incidente sobre a circulação de mercadorias, eu já falei agora há pouco, sobre a prestação de alguns serviços, como o transporte interestadual, o transporte intermunicipal, tá? Aqui, ó, interestaduais e intermunicipal, fornecimento de energia elétrica também é cobrado ICMS.
pago ICMS no fornecimento de energia elétrica, tá? E nas comunicações, como já falamos, tá? Então, dá para entender bacana, está bem explicado como se dá a cobrança e a incidência desse imposto. Ele é considerado um imposto por dentro, tá, pessoal? Informação que é importante, por quê? Porque quando você compra mercadoria, dentro da nota fiscal, você paga aquele valor, por exemplo, comprou mercadoria, a nota fiscal está indicando R$5.000, nota fiscal, tá? Nota fiscal. Dentro desse valor aqui, ele tem o valor do ICMS, tá? Você paga a mercadoria, quando você paga a mercadoria, você tem já está o ICMS cobrando. Quando você compra o arroz, o feijão, ou você vai no supermercado qualquer e você emite a nota lá está indicando o que você pagou, já pagou o imposto, tá bom? Então é um imposto considerado por dentro, tá? Por dentro, calculado mediante alíquotas sobre o valor das mercadorias e serviços, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, cada estado tem o seu regulamento e cada estado indica qual alíquota a cobrar em cima dos produtos, tá? Claro que esses produtos eles vão depender aqui, pessoal, da essencialidade. O que é depender da essencialidade? É saber se o produto é essencial para a manutenção da minha vida ou se o produto é supérfluo, por exemplo. Então, por exemplo, produtos supérfluos, bebida, cigarro. Eu não preciso de bebida e cigarro para me manter minha qualidade de vida e da saúde. Então eu preciso do que é? É arroz, feijão, é carne, é macarrão. Eu preciso do alimento. Então esses produtos, que dependendo da essencialidade do produto, a alíquota dele vai ser diferente, tá? Então, da cesta básica aos produtos supérfluos, são shampoo, condicionador, bebida, cigarro, você vê que os preços são bem elevados, né? Então esses preços, eles já têm uma tributação maior. Ok, pessoal? E outra coisa, ele é um imposto não cumulativo. O que isso significa? Que quando a empresa compra mercadoria, já paga ICMS, certo? Quando a empresa vende mercadoria, ela cobra ICMS no consumidor final. Vou tentar esmiuçar aqui para você entender. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, fornecedor, vou colocar aqui empresa e eu vou colocar aqui consumidor final, ok? Para você entender aqui, ó. Se essa empresa aqui, ó, ela compra a mercadoria do fornecedor, ela pagou ICMS, ok, pessoal? Foi pago ICMS. Quando ela vende essas mercadorias, o cliente paga o ICMS, ok? Então o que a lei permite? A lei permite você fazer apuração do ICMS, compensar a operação. Então, se eu compro ICMS, se eu compro mercadoria do fornecedor, pago ICMS, eu tenho um direito perante o Estado, ok? Se eu vendo mercadoria do meu cliente e ele pagou, eu tenho obrigação com o governo do Estado. Aí no final disso tudo, o que acontece? Naquele mês, naquele final de mês, o cliente comprou X mercadorias, pagou Y ICMS. No mesmo mês, vendeu X mercadorias, pagou Y ICMS, o governo permite que faça apuração para determinar se aquele cliente, aquela empresa tem direito ou tem obrigação perante o governo do Estado, tá? Essa situação aqui, ó, eu vou dizer para cá para você entender melhor, ó, você entender melhor aqui, ó. Então, naquele mês, tá? Naquele mês, eu comprei mercadorias e acumulei ICMS, bota assim, ó, ICMS compras, para você entender, ó. ICMS vendas, para você entender, tá? Então, naquele mês, eu acumulei nas minhas compras ICMS no valor de R$2.000 e eu acumulei ICMS das vendas no valor de R$3.000, por exemplo. Então eu tenho no saldo aqui uma obrigação para o governo do Estado ainda de pagar R$1.000 de ICMS pela operação, tá bom?
Bom, coloquei aqui um exemplo para você entender aqui melhor. Fatos ocorridos em uma empresa comercial e no público. Qual é a operação aqui? Ó? A operação é uma compra de mercadoria à vista no valor de 10 mil reais. Tá? Então, se ele pagou esse valor de 10 mil reais, isso significa que ele já pagou esse imposto aqui. Ó. Tá? Na medida que ele pagou 10 mil reais, ele já pagou aquele imposto ali de 1.800. Beleza? Então ele já tem uma obrigação, aliás, ele já tem um direito com o governo do Estado. Certo? Vamos ver o que aconteceu. Ó. Ele vendeu essa mesma mercadoria à vista no valor de 30 mil reais e o ICMS cobrado foi de 5.400. Ou seja, de 30 mil reais que ele vendeu a mercadoria, o cliente pagou 5.400. Aí quando chega no final do período, eu tenho que pegar essas compras e essas vendas e apurar para saber se eu tenho direito ou obrigação. Nesse exemplo aqui, claro, né? É uma operação simples, você vê que a empresa já tem uma obrigação, porque as vendas foram maiores do que as compras. Mas vamos lá. Contabilização. Como é que fica essa parte de contabilização? Ó? Compra de mercadorias, 8.200. Professor, a compra de mercadoria não foi 10 mil? Não. A mercadoria que você vendeu foi 8.200, tá? O cliente entrou 10 mil no caixa, por quê? Porque o cliente pagou isso aqui, ó. A mercadoria custa 8.200, o cliente pagou 1.800 e o que entrou no caixa foi 10 mil. A gente não falou para aqui, pessoal, ó, considerado o imposto por dentro, quando eu pago os 10 mil, eu já não pago o valor do ICMS, então tá aqui, ó. Quanto é as mercadorias que está saindo do meu patrimônio? 8.200. O ICMS, 1.800. Quanto entra no caixa? 10 mil. Ok? Pelas vendas da mercadoria, eu vou contabilizar as receitas brutas, ou vendas brutas, né? Venda de mercadoria 30 mil e ICMS sobre vendas, ICMS a recolher. Tá? Ó, o termozinho a recuperar as compras e a recolher as vendas. Tá? ICMS sobre vendas, ICMS a recolher o valor de 5.400. Pessoal, por que tem que apurar assim separado? Porque isso aqui vai parar lá na DRE. E lá na DRE, a apuração para encontrar as vendas líquidas, eu vou ter que fazer, eu vou ter que me dispor desse valor aqui, porque esse valor aqui, ó, é uma conta de resultado e essa conta vai para lá, tá? Para fazer a apuração das compras líquidas. Aí, pronto, terminou. Já fica aqui, né? Ó, vendo caixa venda, né? Tá saindo 30 mil de mercadoria e tá entrando 30 no caixa. Eu estou contabilizando sempre o ICMS separado, tem que separar, tá? Para poder fazer a contabilização lá depois. E aí, ó, vou fazer a apuração. Agora eu vou saber se eu tenho um imposto a recolher ou se eu tenho um imposto a recuperar, né? Pelo fato em si, nós já sabemos que nós temos imposto a recolher, tá? Só um detalhe, pessoal. ICMS a recuperar faz parte do ativo circulante. Então é o direito, tá? ICMS a recolher faz parte do passivo circulante. Então é uma obrigação. Então tá. Então tá aqui, ó. Agora eu vou apurar o ICMS, ó. ICMS a recolher, eu vou debitar ICMS a recolher e eu vou creditar ICMS a recuperar no valor de 1.800, tá? E aqui o racionamento inicial, ó. ICMS a recuperar aqui, ó, no débito, 1.800, tá? ICMS a recolher do crédito aqui, ó. Recolher do crédito. Entendido? Quando eu faço esse lançamento aqui, ó, lanço ICMS a recolher no débito, então eu estou lançando aqui, ó. Certo? Estou lançando aqui. Quando eu lanço ICMS a recuperar no crédito, então eu estou lançando aqui, ó. Aí o que foi que aconteceu aqui? Esse menos esse, nada. Esse menos esse, tá dando 360, certo? Certo? Entendido? Então, no final do mês, eu tenho um ICMS a recolher no valor de 3.600, tá? Então, a contabilidade vai lá, gera, se for o caso, né? Gera um DARE, que é o documento de arrecadação de receita
estadual, né, e faz o pagamento desse imposto que foi a recolher. Tá bom, pessoal? Bom, agora sobre o IPI. O que nós precisamos saber sobre o IPI, tá? Primeiro, o IPI é o imposto sobre produtos industrializados, ok? Essa é a primeira coisa. Segundo, nós precisamos entender que esse imposto é de competência federal, ou seja, somente a União pode cobrar o IPI, tá bom? Diferente do ICMS, que o Estado tem a competência de cobrar o ICMS. É um imposto por fora, ou seja, você tem o total da nota, o total dos produtos, o total do produto, você já acrescenta o IPI, porque é o imposto por fora, tá? O valor total dos produtos, mais o IPI, tá? É o valor por fora. Não é o valor por dentro do ICMS. Você paga a nota, quando você paga a nota fiscal, você já paga o ICMS. O IPI é diferente. Quando você paga o valor dos produtos com ICMS e o IPI é por fora, tá? Acrescenta o IPI. A mesma situação, depende da essencialidade e a função do produto, dependendo se ele for essencial à sobrevivência ou se ele for supérfluo, depende da essencialidade, tá? É um imposto não cumulativo, ou seja, uma operação na compra pode ser compensada numa operação de venda, o mesmo mecanismo utilizado pelo ICMS, ok? Veja só. Compra no mercado de matéria-prima à vista no valor de R$2.000. Olha só, pessoal. A minha matéria-prima foi paga R$2.000 essa compra, tá? Desde R$2.000 aqui está o ICMS dentro, porque é o imposto por dentro, tá? O IPI de 200. O total da nota é quanto? Total geral, 2.200, tá? O imposto por fora. Venda de produto no valor de 7.000, tá? Nesse 7.000 aqui já está o ICMS incluso, tá ok? Com IPI de 700, o valor total é de quanto? 7.700, ok? Olha como é que fica o lançamento aqui, ó, no grafate preto. Lançamento da compra. Compra de matéria-prima 2.000, IPI a recuperar. É uma conta de ativo circulante, valor de 2.000. Quanto foi que entrou no caixa? 2.200, ok? Lançamento da venda. Entrou 7.700 no caixa, oriundos de hoje, das vendas dos produtos, que foi o valor 7.000, e do IPI a recolher. IPI a recolher é uma nota de passivo circulante, ok? Apuração do IPI. IPI a recolher, IPI a recuperar. Débito, o IPI a recolher, crédito, o IPI a recuperar. A diferença desse com esse aqui dá 500, né? A diferença de 7.700 menos 200, então dá um IPI a recolher no valor de 500, ok? Porque, ó, a operação do IPI foi maior nas vendas do que nas compras, então com certeza vai dar um IPI a recolher, ok? Em relação ao ISS, o ISS é um imposto sobre serviços de qualquer natureza, ok? Serviços de qualquer natureza, exceto aqueles que estão compreendidos na legislação do ICMS, ok? É um imposto de competência municipal. O fato gerador depende da prestação de serviço. O fato gerador é o motivo, é a situação que pode acontecer, a situação que acontece e nessa situação é cobrado o ISS, ok? Ó, a prestação de serviço e a alíquota aqui, pessoal, varia de 2,5%
a 5% em cima da prestação de serviço. Exemplo, a prestação de serviço gerou uma receita de R$100.000, tá? Para esse serviço, o município cobra uma alíquota de ISS no valor de 2,5%, tá? Calculando para o que? ISS a débito, ISS crédito, ISS a recolher no valor de 2.200, ok? Bom, agora nós iremos falar sobre dois tributos cobrados pela União das empresas, tá? É o PIS, PASEP e o COFINS sobre o faturamento, tá? Vamos acompanhar aqui. O que nós precisamos entender do PIS, do PASEP e do COFINS? Vamos lá. Primeiro, o que é o PIS? Programa de Integração Social. O que é o PASEP? Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O que é a COFINS? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ok? Galera, todos esses tributos são de competência da União. Somente a União tem a competência de cobrar esse tributo das empresas, tá bom? Tributos que devem ser recolhidos mensalmente, tá? Então, mensalmente, as empresas, as entidades, preparam a apuração desses impostos, tá? E são devolvidos ao governo federal, como eu falei agora há pouco. A competência desses tributos é da União. Somente a União pode recolher esses tributos. Onde você pode buscar mais informações? Sobre o PIS, você pode buscar na Lei Complementar número 7, de 7 de setembro de 70, o PASEP na Lei Complementar número 8 e o COFINS na Lei Complementar número 70. Então, vocês podem buscar mais informações nessa legislação, que ela vai te dar um pouco mais de conhecimento sobre esses tributos, ok? Bom, sobre esses tributos, a legislação permite a apuração em dois regimes, tá? Claro que tem regras específicas para que a empresa se enquadre nesses regimes. O primeiro regime é o regime cumulativo. O segundo regime é o regime não cumulativo. Características do regime cumulativo: o cálculo é feito mensal, tá? O cálculo aqui é feito mensalmente. As alíquotas e bases de cálculo são fixadas pelo governo. Os contribuintes são pessoas jurídicas de direito público, direito privado, que não estão no lucro real, tá? Nós sabemos que nossa legislação tributária ela tem vários regimes de tributação, e um deles é o lucro real. As empresas que não estão no lucro real, elas podem optar pelo regime cumulativo, tá? Pessoas jurídicas de direito privado, público e privado, que não estão no real, ok? As alíquotas e a base de cálculo para o regime cumulativo. Para o PIS, você tem a alíquota de 0,65% e para o COFINS 3%. A base de cálculo sempre é um faturamento, ou seja, as vendas e a prestação de serviço é a base de cálculo para a apuração do PIS, PASEP e COFINS dentro do regime cumulativo, ok? Então, vou colocar um exemplo aqui para você entender melhor. Empresa, comércio de veículos limitado, o faturamento dela, venda de mercadoria de 70 mil, prestação de serviços de 30 mil, ok? Então, esse total aqui foi de 100 mil, certo? Esse total aqui foi de 100 mil. Como fica a contribuição para o PIS? PIS-PASEP?
Eu vou pegar o faturamento vezes 0,65%, tá? 0,65%, que dá um total de 6.500. COFINS, o total do faturamento vezes 3%, que dá um total de 30 mil. Lembrando que esse regime cumulativo, ele não permite a compensação na operação seguinte, ok? Por isso que eles estão inseridos no regime cumulativo. O regime não cumulativo, ele tem as mesmas características do cumulativo, diferente. O que diferencia é que as pessoas jurídicas, públicas e privadas, elas estão inseridas no lucro real, certo? As alíquotas são diferentes. As alíquotas para o PIS e para o COFINS aqui, elas são para o PIS PASEC 1,65%, para o COFINS 7,6%, ok? Eu vou pegar aqui o meu exemplo para você entender. O mesmo 100 mil, o faturamento, eu estou colocando 1,65% e os mesmos 100 mil, 7,6%, que dá 7.600, ok?